É um jeito da goluna que eu achauro. Obaluayê também, o título maior é Chapanã Sapatá. Não sei se você já Não, procurou. já ouvi falar pesquisa, desses né? nomes já. Então, ele tem esses títulos, né? Olu, o Senhor, Filho do Senhor. Olu é Olodumare ou outro Olodumare? Obaluayê significa Senhor da Terra. Então, é um título. É como se você, por exemplo, você ter ritos de passagem, em cada lugar você passasse por não é um cargo, mas um rótulo. Né? Então, por isso que é conhecido também como Obaluayê, mais conhecido, na verdade, né? Que é o Senhor da Terra. Bom, e aí ele seria filho de Nanã com Olodumare. Exatamente. Nanã, ela se encantou, até coloquei aqui para você também. Ela se encantou por Obatalá, que é Oxalá, né? E queria postergar, vincular essa união. Então ela fez uma magia, que a gente conhece como feitiço, como oferenda, para ter um filho com Obatalá. Ela infringiu as leis naturais, as leis da natureza. Por algum motivo do destino, Obaluayê nasceu com uma atipicidade, né? Ele nasceu com varíola, com corpo não é bem com deficiência, mas atípico, com feridas. E ela, envergonhada, colocou ele na margem da praia, no mar, né? Onde tem aquele tanque que os caranguejos comeram, né, o corpo de Obaluayê, pelo cheiro forte. Nisso, Iemanjá acatou, acolheu, né? E passou a ser uma mãe que cuidou de Obaluayê. Aquela palha que ele é coberto foi feito tecido por Iemanjá. Né? Até coloquei aqui para vocês, ó, que o azê, essa palha que cobre, ele também é chamado de icó, porque as palhas faziam com que as feridas doessem menos. Né? Amenizava a questão das feridas. Outro elemento também que é importante saber dessa mitologia é que quando você tem um tipo de doença ou está acometido com uma doença dessa, o seu corpo exala aquela quentura, aquela febre, né? Então, Obaluayê também foi referido como o que é quente, o sol, né? Porque vem da própria doença. Então, aquele símbolo que é o Xaxará, que é o maior símbolo de Obaluayê, ele é um referendo de espantar as mazelas do mundo, né? E ali dentro representa essa quentura, como se ele absorvesse coisas negativas, aquela quentura da doença. E isso também trouxe um outro título, assim como a Irá, que representa o fogo, houve um outro título para o Baluayê que chama Ibona, que significa o fogo. Então, essa quentura, esse mormaço, esse fogo, está todo naquela representatividade do Xaxará, que é aquele elemento que o Molu leva nas mãos, né? Que é feito de talisca de mariô, coberto de alguns adereços. Então, é uma representatividade do Molu. Coloquei aqui também para você, ó, que ele tem as cores, né? Preto, vermelho e branco, que representa o que é sólido e o que não é. E a conjunção dos dois para que faça com que aquilo seja pertinente que aconteça. E também representa o feminino, o masculino e o renascimento, porque o vermelho é o sangue, cor de sangue, faz com que germine ou renasça ou nasça alguma coisa dali. Então, ele também é uma forma de transformação de passagens. Então, dentro do processo de iniciação, isso é importante fazer algumas leituras em relação ao iniciado, né? Eu falei do Ibonã, né? O elemento é terra e sol, porque a terra representa aonde vão todos os corpos, então, quando a gente morre, faz a transição, a gente presta conta ao Baluayê, porque a gente retorna para a terra. Antigamente, os mais velhos diziam até que a gente não poderia nem ser doador de órgãos, porque a gente teria que retornar. Mas isso é um rótulo, né, que cria através de crendices dos mais velhos, né? Como se fossem ditados
que a gente tem que retornar com todos os membros do nosso corpo para até prestar conta da nossa existência, né? A saudação é a totô, silêncio, que o rei está em terra, né? O dia, massa demais essa saudação. O dia é segunda-feira, mas pra gente que é de orixá ou vive dentro da comunidade, louvar orixá é todos os dias, todo momento, mesmo porque, como eu te falei, o nosso corpo é sacralizado e a gente é uma extensão dessa ancestralidade, por onde a gente vai. Como eu te falei, o que é um orixá para você específico é muito vago pra gente, porque pra gente orixá é tudo, é o complemento. Então, se eu tenho um processo na justiça, eu me recorro ao Xangô, e eu não deixo de existir, mesmo sendo de Oxum, por exemplo. Se eu tenho uma pessoa acamada, eu vou me recorrer ao Baloaê. Se eu estou em luto, eu me recorro a Nanã. Então, Exu, se eu preciso de algo que se movimente, ou que se transforme, eu recorro a Exu. Então, os orixás, o tempo inteiro, eles são extensão do nosso próprio corpo, que é sacralizado para essa existência ancestral. Se eu estou no meu trabalho, a minha oralidade, ela vai causar um impacto, uma consequência. É como se o orixá falasse por mim algo positivo, no entendimento da maioria, ou negativo, porque para o candomblé não tem o bem e o mal, né? Mas que isso gerasse coisas boas e ruins, a partir do meu livre-arbítrio, né, de falar algo e executar daquela forma, né? Lembrando que dentro da nossa tradição a gente resguarda alguns princípios de resguardo aos mais velhos, à nossa ancestralidade, ao bom caráter, sempre fazer o melhor para o outro, porque a gente sempre acredita que a gente joga para o mundo, né? E aquilo vai se transformar em alguma energia positiva ou negativa para nós e para as outras pessoas. Se quiser ter mais contato com a cultura do candomblé em Goiânia, acesse Gazeta Goiás.